Bom, os fundos imobiliários estão em crise, eles estão colapsando e basta olhar um rápido gráfico para ver que só nos últimos 6 meses eles caem um monte. E o mercado está apavorado. Nos últimos dias a gente está lendo manchetes como essa. Apenas 6 fundos imobiliários têm retorno acima do CDI, fundos têm pior semana desde a pandemia e FIX volta ao patamar de maio de 23. E com isso muitos investidores estão sem saber o que fazer porque eles não aguentam mais ver suas cotas caindo. Eu recebo comentários aqui toda hora. Gente como o Cezinha falando que está com muita dúvida se segue investindo ou não, ou como o Luiz, que pergunta qual a vantagem, eu sei que eles vão cair. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou fazer 4 coisas, tá? Eu vou te explicar o que está acontecendo, que crise é essa nos fundos imobiliários, o que você precisa entender sobre essa crise, como não ser enganado, não se arrepender no futuro e também o que a gente está fazendo aqui no Clube do Valor. Eu não gosto de posicionar como o guru que fala, olha, é isso que você deve fazer, mas eu posso te mostrar o que estamos fazendo, tanto com a minha carteira, tanto com a carteira dos nossos mais de 2.000 clientes e que somam aí mais de 3 bilhões de patrimônio, tá? Sob nossos cuidados. Beleza? Então vamos lá. Qual é essa crise dos fundos imobiliários? Quero te adiantar que a crise que a gente está vendo no mercado dos fundos imobiliários é uma crise macroeconômica, uma crise principalmente causada por fatores externos. E aí, para contexto, eu quero voltar um ano no tempo, quero voltar para o início de 2024, quando o mercado tinha uma expectativa positiva, otimista para o ano de 24. Não à toa, nessa época, a gente chegou a bater a marca de 2,7 milhões de investidores em FIIs e até então a gente via os fundos imobiliários de 2016 até início de 24 renderem cerca de 135%, ou seja, mais do que 10% ao ano, 11,27% ao ano. Só que de lá para cá, a gente viu foi um 2024 muito ruim para os fundos imobiliários. O IFIX, que ficou no primeiro trimestre meio que no 0 a 0, ele simplesmente despencou nos últimos 6 meses, está caindo aí quase 12%. Lembrando que o IFIX, ele é um índice que mostra a média do mercado. Tem fundos imobiliários que caíram bem mais do que isso. E cabe ressaltar aqui também que o IFIX, ele considera o reinvestimento de proventos. É o indicador Total Return. Então, se você olha apenas para a cota dos fundos imobiliários que não refletem o reinvestimento dos proventos, que você recebe na conta da sua corretora, você deve estar vendo quedas bem maiores. A maior crise que o mercado de fundos imobiliários já teve é o mercado incipiente, né? Ganhou liquidez ali a partir do ano de 2012, 2013 e tem muito investidor ficando maluco. De um lado tem gente achando que são preços bons, é uma oportunidade de comprar barato, mas do outro tem muita gente descrente, está vendendo com prejuízo, saindo desse mercado e indo para alternativas mais seguras. Já te adianto que a gente está num desses dois lados, já vou te explicar qual e explicar o porquê, mas antes o porquê da crise. Eu falei que é uma crise externa, mostrei a queda do IFIX, mas não te expliquei os motivos dela. O primeiro motivo é uma expectativa maior do mercado para as taxas de juros no futuro. Nesse momento, o mercado espera que a taxa de juros chegue a 13,5% no final do ano que vem. É uma derivada do segundo motivo que eu quero citar aqui, que é o receio do mercado com gastos do governo. No Brasil está com déficit gigantesco, mesmo com a arrecadação em alta, e o governo não quer cortar gastos. Inclusive o pacote de gastos que o Haddad apresentou ao mercado semanas atrás não foi bem recebido. E isso faz com que investidores vendam seus ativos de risco, isso faz com que dinheiro saia do Brasil. Se dinheiro está saindo do Brasil, o dólar sobe. Nesse ano o dólar aí passou dos 6, bateu a máxima histórica, está subindo mais de 20%, e o próprio portal do Banco do Brasil coloca esse como um dos motivos para os problemas dos fundos imobiliários. Bom, o que eu te mostrei aqui são 3 pontos, 3 receios que já estão nos preços, né, que foram capazes aí de juntos derrubarem os preços dos fundos imobiliários. E a grande pergunta é como agir em relação a isso. Para isso eu quero tratar aqui de alguns temas. Primeiro, mostrar o que você precisa entender. Segundo, mostrar como não ser enganado. E depois, mostrar o que nós estamos fazendo e o porquê. Ficar o que você deve fazer na sua carteira é algo que eu não consigo responder. Não consigo trazer conteúdos para você interpretar esse conteúdo e tomar decisões, a não ser que a gente converse de forma individualizada. Se você quiser ter uma conversa individualizada com um especialista aqui do Clube do Valor, ter uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento, acaba sendo muito rico para quem tem pouco tempo para investir ou para quem não tem segurança na hora de tomar boas decisões de investimentos e já passou ali dos 100 mil reais, ou dos primeiros 500 mil, ou do primeiro, segundo milhão, ou do 10º milhão. Eu queria te dizer que a gente está aqui com as últimas vagas abertas para reuniões de consultoria de investimentos em dezembro. Você pode fazer uma rápida aplicação para uma dessas vagas de consultoria gratuita de investimentos, apontando o seu celular para esse QR Code que está na tela ou apertando aqui no primeiro link na descrição, preenchendo um rápido formulário que a nossa equipe vai avaliar, e se a gente achar que a gente consegue agregar valor para ti, a gente vai te ligar aqui do DDD 51 de Porto Alegre.
Alegre, beleza? Nessa conversa, que a gente chama de consultoria gratuita de investimentos, a gente analisa a sua carteira e te traz um novo plano de investimentos, além de abrir espaço para que você tire dúvidas. Algo que foi muito elogiado aqui por um seguidor, passou por essa conversa e falou que foi bem bacana, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. Te falei sobre a crise e agora eu quero te mostrar o que você precisa entender para não ser enganado. Depois você vê lá o que nós estamos fazendo. Então, o que você precisa entender aqui? Você entender que tudo que eu te mostrei até aqui já está no preço. O que não significa que as coisas não possam piorar. Podem surgir novas informações que ainda não estão precificadas, essas informações podem ir para o preço. Mas quando eu falo que isso já está no preço, eu me refiro, por exemplo, a isso. Ao fato de que todos os setores do mercado de fundos imobiliários estão caindo, exceção de agências bancárias, e ao fato de que todos os setores dos fundos imobiliários estão precificados com um desconto. A relação entre preço por valor patrimonial está sempre abaixo de 1, que significa que tem vários imóveis com um desconto. Na avaliação do Rodrigo Abud, gestor de uma gestora de fundos imobiliários, abre aspas, um shopping bem alugado e vendendo bem, um galpão logístico que mantém seus fundamentos e um prédio na Faria Lima não vão perder 15% do seu valor por conta de uma reunião do Copom. Lembrando aqui que o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é o comitê que decide para onde vai a taxa Selic. Tem que entender que está tudo no preço e isso causou um desconto que não significa que vai melhorar imediatamente e pode ser piorado, mas que, segundo o professor Baroni, que é uma referência no mercado de fundos imobiliários, abre aspas. Quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então, o investidor pessoa física, super iniciante. Ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel. Não, pior do que isso. Ele vai comparar com o CDB do banco. Esse é o investidor iniciante que está precificando, que está pegando das suas primeiras crises e está vendendo justamente nela, contribuindo para que os preços fiquem cada vez mais baixos. Na prática, o mercado já precificou o medo da próxima reunião do Copom, da taxa de juros seguir aumentando, o medo de cair mais ainda as cotas, o medo da alta do dólar, o medo do que o Lula e o Haddad vão fazer na sequência, coisas que você não tem nenhum controle. E eu acredito muito que o bom investidor, ele coloca seu tempo e sua energia nas coisas que ele tem controle. E aí entra o próximo tópico aqui, que é para você não ser enganado, para você não tomar ações que você vai se arrepender no futuro. Como assim, Ramiro? Vamos lá. A maioria dos investidores hoje que tem fundos imobiliários são investidores pessoa física que estão vendo esse investimento em fundos imobiliários ter performances ruins. Muitos ficam preocupados, muitos ficam com medo, até porque a maioria dos investidores não trabalham no mercado financeiro, né? São médicos, são empresários, são pessoas com pouco tempo e que aí olham nisso a carteira uma vez por semana e ela só está caindo. Em paralelo a isso, a maioria dos profissionais que atuam no mercado financeiro são profissionais que são remunerados por comissões. Eles não cobram uma taxa direto do investidor, e sim eles ganham comissões sempre que o investidor compra ou vende algum produto. Inclusive, muitos deles usam uma linha de marketing para dizer que não, você investidor não me paga nada. Meu trabalho aqui para ti é gratuito. Agora junta isso e imagina um investidor que está preocupado, ligando para o seu profissional comissionado, falando, bicho, eu estou preocupado, estou pensando aqui em vender esses fundos imobiliários. O profissional sabendo que se esse cara aqui vender, ele ganha uma comissão, e se ele pegar esse dinheiro e comprar um outro ativo, como um COI, por exemplo, ele ganha outra comissão, o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, né, claro, vamos vender aqui, vamos mudar a estratégia. E aí tá feito. Você vendeu algo da baixa, pagou comissão na venda, pagou comissão na compra de um novo título e transformou o que poderia ser um prejuízo temporário num prejuízo permanente. Mas você seguiu a manada, e quem segue a manada sempre perde dinheiro. Isso aqui não é opinião, isso aqui é fato. E é corroborado com um estudo que nós mesmos aqui do Clube do Valor fizemos. A gente analisou aqui um fundo de ações do Itaú destinado para a área private, para investidores com bom patrimônio. E aqui está a oscilação desse fundo, tá a linha laranja, entre janeiro de 2005 e janeiro de 2023. E aqui nas linhas cinzas estão os novos investimentos, aportes no fundo, com a linha para cima, e os resgates, as vendas, com a linha para baixo. E aqui de cara você pode ver um padrão, né? Quando o fundo está subindo, a gente tem mais investimentos e menos resgates. Quando o fundo está caindo, a gente tem mais resgates. Ele volta a subir, voltam a aportar, ele volta a cair, voltam a vender. Isso faz com que o retorno do fundo, que foi 9,8% ao ano, que não foi ruim para esse período, tenha sido muito superior ao retorno do investidor, que foi de apenas 0,4% ao ano. E por que isso? Porque o investidor compra na alta e vende na baixa. Muitas vezes se arrependendo, porque ele vai voltar depois na alta, e muitas vezes sendo enganado pelo cara que assessora ele, seja gerente bancário, seja assessor de investimento. Óbvio que aqui eu não estou generalizando, tem bons profissionais no mercado, mas muitos acabam enganando seus clientes. Eu não quero que você seja enganado. Então, o que fazer, Rami? Bom, posso te falar o que nós estamos fazendo e por quê. Eu vou começar pelo final, tá? Nós estamos
comprando fundos imobiliários e comprando bastante. Agora, por quê? Só porque tem crise? Não, não é por causa disso. Eu vou te mostrar por quê, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você tem clareza sobre quando comprar um ativo, sobre quando vender um ativo? Tem clareza sobre as coisas que você deve ajustar, mudar na tua carteira de investimentos para ter mais segurança, reduzir o risco e aumentar o retorno? Você não tem clareza extrema, eu quero te convidar para estar aqui comigo nos dias 7 e 8 de janeiro, numa sessão de 2 encontros ao vivo, chamado Carteira de Investimentos para 2025, que eu vou te mostrar quais são as 3 alterações que todo investidor deve fazer na sua carteira para deixá-la preparada para o ano de 2025 e para alcançar mais rápido a sua liberdade financeira. Vai ser um evento sem enrolação, eu não vou te vender curso no final, vou entregar aqui o meu melhor conteúdo para que você pegue essas informações e tome melhores decisões ou escolha nos contratar. Transparência total, o Clube do Valor hoje trabalha com gestão e consultoria de investimentos. Quem te ensina ou quem te faz. Se quiser fazer por conta, conta com a nossa ajuda aqui. Se você quiser delegar pra gente, conta com a nossa ajuda também. A ajuda é essa paga. E se você quiser participar desse evento, que é gratuito, vou deixar aqui no segundo link da descrição um link para você inscrever. E vamos botar também aqui um QR Code na tela, beleza? Para inscrição nesse evento, que vai estar imperdível. Estou preparando aqui meu maior material. E lá eu vou te mostrar um método, uma técnica que funciona da seguinte forma e que explica por que estamos comprando fundos imobiliários. Passo número 1. Você desenha uma carteira de investimentos para o longo prazo. O exemplo aqui é a minha carteira, tá? Essa aqui é a minha carteira ideal. 1/3 fundos imobiliários, 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas. Uma carteira com bastante risco, mas pode ver assim um bom potencial de retorno. No passado ela teria rendido bastante. Inclusive ela vem rendendo bastante nos últimos 5 anos. Esperando bastante Ibovespa nos últimos 12 meses. Mas o ponto é que para ter clareza do que fazer, você precisa de novo ter um desenho de qual vai ser a sua carteira de investimentos ideal. Com esse desenho em mente, você monta a sua carteira e depois você olha para ver como é que está a composição dela. Olha só como é que estava a composição da minha no final do mês passado. Estava com 35% de peso em ações norte-americanas, 32% em ações brasileiras e 31% em fundos imobiliários. Então o que eu vou fazer com novos aportes? Eu vou comprar fundos imobiliários, levar para 33%, comprar ações brasileiras e quem sabe até fazer pequenas vendas em ações norte-americanas. E aí quanto mais crise for, quanto mais tiver medo precificado, mais eu vou estar comprando. Não é uma compra do tipo, olha, eu vou vender tudo e comprar tudo em fundos imobiliários. É uma compra irresponsável, uma compra dentro do desenho da minha carteira ideal, trazendo a minha carteira para onde ela deveria estar, ajustando o seu perfil de risco. E é assim que você tem clareza absoluta sempre de quando comprar e quando vender. E é por isso que na média aqui no clube, para os nossos clientes, a gente está comprando, porque na média eles estão com peso menor em fundos imobiliários. E quando esse mercado virar, eu não vou aqui posar de guru e falar, eu acertei, estava comprando, mas vou falar a mesma coisa, olha, agora estou vendendo um pouquinho. E daí nesse caso, né, o peso em fundos vai estar maior do que o alvo. Fez sentido para ti? Então tem 2 caminhos, tá? O primeiro, participar das lives do dia 7 e 8. Para isso, você precisa se inscrever de forma gratuita nesse botão aqui. Segundo, se você já passou aí dos 100, 200, 500 mil, ou do primeiro, segundo, quinto milhão, primeiro link na descrição para agendar uma conversa conosco aqui do clube. Ou se você quiser seguir no YouTube, aqui vai estar um vídeo bem complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.